Sejam bem-vindos a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou o Fabiano Serra. E o tema de hoje é extremamente importante para o dia a dia. É hemorragia pós-parto. Um tema que todo médico precisa estar familiarizado. O que é que todo médico precisa saber em relação ao sangramento uterino pós-parto? Então, Fabiano, esse tema é muito comum aí, né? Acho que é uma coisa que cada vez mais a gente tem visto aí a própria OPAS, né, fazer uma diretriz para que a gente tenha, né, um guideline uniformizado, né, no mundo todo, né, para que a gente consiga realmente manejar melhor e tenha esse projeto aí, né, de mortalidade materna zero, né, que eu acho que é o que todo mundo almeja, né? Então, por isso que a gente precisa instruir os colegas, né, em relação a esse tema. É, isso mesmo, Jader. A OPAS, ela tá focando bastante nessa diminuição da mortalidade materna por causas evitáveis. E a hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna no mundo. E é a segunda causa de morte materna no Brasil. Perde somente para síndromes hipertensivas. E assim mesmo quando a gente compara os percentuais de morte, eles são bem próximos. Ele perde, mas ele perde por pouquinho ali. E se a gente não cuidar, daqui a pouco é a principal causa também de morte materna no Brasil. E a gente considera uma causa evitável. Então não dá para morrer mais mulheres no nosso país nem no mundo por causas evitáveis e principalmente se considerando uma causa que a gente tem uma prevenção, que a gente tem um tratamento, que se instituído de forma precoce e adequada, a gente previne a maioria deles. Perfeito. Deixa eu te perguntar então assim, Fabiano, quando a gente está ali assistindo a um parto normal, né? A gente está com uma paciente baixo risco, um parto normal, o que a gente pode fazer quando a gente está prestando assistência do parto normal? O que a gente pode fazer para prevenir a ocorrência da hemorragia pós-parto? Perfeito. Eu acho que tem uma coisa, Jader, até antes do parto em si, do trabalho de parto em si. A gente tem que lembrar que a paciente, quando ela interna na maternidade, ela tem que ser estratificada em relação ao risco de hemorragia. Então, você imagina uma paciente que é completamente baixo risco. Então, é uma paciente que é nulípara, que não tem história de hemorragia, que não tem história de coagulopatia, que não tem cicatriz uterina. Então, essa paciente seria uma paciente de baixo risco. Quando vai aumentando o número de partos, a gente vai passando para médio risco e alto risco. Então, por exemplo, uma multípara, ela passa a ser médio risco. Uma paciente que tem sobredistensão uterina, ou seja, polidrâmino, gemelaridade, uma macrosomia fetal, ela tem um risco maior de atonia, né? Então, se a gente começa a olhar, esse risco vai aumentando, até que chega no alto risco, que seriam aquelas pacientes que têm, por exemplo, placenta prévia, acretismo placentário, aí seria um alto risco, né? Ou aquelas pacientes que têm dois fatores de médio risco, né? Elas também são enquadradas no alto risco. Então, a primeira coisa é estratificar. E lembrar que essa estratificação ela é dinâmica. Então, uma paciente que entrou como baixo risco, se ela tiver algum critério que mude ali ao longo do processo, né, a gente vai enquadrá-la ali como médio e alto risco. Né? Então, é importante a gente primeiro entender isso. Depois, uma paciente que está em trabalho de parto, isso vai valer para todas. Baixo, médio e alto risco. Nasceu o bebê, Jader. Aí a gente tem duas descrições na literatura. Ou sai o ombro, ou sai o bebê. Saiu ou o ombro ou o bebê inteiro, a gente tem que fazer profilaxia, prevenção. Como é que a gente faz essa prevenção? O preconizado pela Organização Mundial da Saúde é que a gente faça 10 unidades de ocitocina intramuscular. Isso a gente chama de manejo ativo no terceiro período. Tá? Então, esse período de secundamento, a gente faz um uterotônico para prevenir. Quanto que a gente previne? A gente previne até 50% os casos de hemorragia pós-parto. Então, é um percentual bastante alto quando a gente considera a utilização do uterotônico. E essa é a principal medida que a gente tem para prevenção. Mas o OMS também descreve outras coisas. Então a gente vai fazer contato pele a pele, a gente pode fazer clampeamento oportuno do cordão, a gente vai fazer uma vigilância uterina nas primeiras 2 horas pós-parto, né? Então a gente vai observar essa paciente a cada 15 minutos ali para ver como é que está o sangramento, se o útero está contraído ou não. Esqueci de falar aqui da tração controlada de cordão. Então, em mãos experientes, a OMS preconiza que a gente faça uma tração controlada de cordão para dequitação placentária, né? Isso tem que ser em mãos experientes. Se não pode romper o cordão, faz uma retenção placentária, pode fazer uma inversão uterina. Então, não é preconizado se não tem experiência em tração controlada de cordão. E é importante avisar que são trações controladas, né? Controladas. Então, às vezes, a gente vê que
o pessoal pode, às vezes, querer ser mais intempestivo, né? Sem Então, dúvida. cuidar para não ser intempestivo. São trações controladas, né? De forma que você distribua ali a aplicação da força em vários sentidos, né? Para que a gente tenha realmente o conceito de trações controladas, né? Sem dúvida, Jader, isso mesmo. E a gente tem um elemento que ele é fundamental também nessas primeiras horas pós-parto, que é o acompanhante. Então, o acompanhante da paciente, ele deve ser incluído também nesse manejo, nessa observação. Porque se ele perceber que essa paciente está sangrando muito, ou que ela tem ficado pálida, enfim, avisar a equipe de saúde de imediato. Então, parece que isso não é importante, mas isso é muito importante. Às vezes é o acompanhante que avisa pra gente da equipe de saúde que a paciente está sangrando bastante. E mesmo que ele erre e fale, tá sangrando muito, você vai lá e é uma loqueação fisiológica, é importante que a gente dê esse ouvido pro acompanhante, porque realmente muitas das vezes eles vão acertar, né? Então, acho que falando de prevenção, isso é o principal. Tem gente que fala, poxa, mas eu posso fazer a prevenção endovenosa, principalmente numa cesariana? Olha, até pode, Jader. Isso é uma pergunta que geralmente sempre me fazem, mas a OMS preconiza que seja realmente intramuscular. Por que intramuscular? Quando a gente aplica a ocitocina intramuscular, ela tem uma duração, uma ação de 3 horas. Se a gente faz a ocitocina endovenosa, e aí como é que seria o esquema endovenoso? A gente faz 3 unidades de ocitocina, se esse útero responde e contrai, beleza, a gente entra com uma dose de manutenção. Tá? Como é que é a dose de manutenção? A gente entra com 3 unidades hora por pelo menos 4 horas. Tá? Se ele não responde, a gente, depois de 3 minutos, faz mais 3 unidades. Se ele responde, dose de manutenção. Se ele não responde, mais 3 unidades. De forma que a gente faz no máximo 3 vezes 3 unidades a cada 3 minutos e entra com dose de manutenção. Se a paciente não responde nesse esquema endovenoso, a gente tem que fazer o próximo uterotônico. Mas a gente já deixa a dose de manutenção. Tá? Então, esses seriam os principais componentes para a gente pensar em prevenção aí da hemorragia pós-parto mesmo. Eu acho interessante, sabe, Fabiano, porque o que acontece é a própria diretriz da Organização Mundial da Saúde, a mais recente, ela cada vez coloca conceitos da gente ser mais conservador, né, e menos intervencionista. Então, assim, que a gente sabe que no passado era muito utilizado, né, a ocitocina, a própria amniotomia era feita muito precocemente no trabalho de parto. Então, existia realmente um excesso de intervenção, né, e a diretriz coloca para a gente tentar ser o menos, intervir o menos possível, porque, na verdade, a gente está realmente, o obstare, né, a gente precisa realmente assistir o fenômeno natural. Mas eles frisam, né, na diretriz que o único momento que realmente merece uma intervenção é esse momento depois do nascimento, então, né, ou do desprendimento do ombro anterior, porque realmente os estudos mostram, né, que essas 10 unidades de ocitocina, elas realmente vão fazer a diferença, né, então, na questão de sangramento pós-parto. Então, é o único momento que a intervenção é indicada, né? Ela é recomendada. E para todas as mulheres, né, Jader? E acho que isso que a gente tem que frisar. Todas as mulheres merecem a profilaxia com o uterotônico ocitocina 10 unidades intramuscular. Então, Fabiano, deixa eu te perguntar, como é que a gente faz o diagnóstico? Porque às vezes a paciente está sangrando por é uma loqueação fisiológica, né? Como é que a gente faz o diagnóstico de que aquele sangramento está excessivo, de que está além do normal? Como é que faz o diagnóstico de hemorragia pós-parto? Beleza, a gente tá ali com uma paciente que a gente fez a prevenção, né? Então tá bonitinha, fizemos a prevenção e ela continuou sangrando. Quando que a gente vai considerar realmente hemorragia pós-parto? Quando ela tiver uma perda sanguínea maior ou igual a 500 mililitros, né? Quando o parto for via vaginal, e maior ou igual a 1.000 mililitros, 1 litro, se for um parto cesariana. Ou então se ela tiver uma perda sanguínea que cause instabilidade hemodinâmica, em qualquer perda sanguínea, não interessa a quantidade. Tá? Então esses são os principais critérios diagnósticos. Mas aí as pessoas sempre perguntam, poxa, mas como é que eu vou saber que perdeu 500? Como é que eu vou saber que perdeu 1.000, né? É bastante difícil mesmo quantificar essa perda sanguínea. Mas a gente tem algumas estratégias. A primeira, e a que é preconizada pela OMS, é a estimativa visual. Então a gente consegue contabilizar compressas, a gente consegue ter uma noção de perda sanguínea. Então se a gente olha uma compressa com 50% suja de sangue, a gente vai falar que ela perdeu 25 ml. Se a gente tem uma compressa com 75% suja, ela perdeu 50 ml. Se a compressa está 100% suja, ela perdeu 75 ml.
E se a compressa está inteira, suja e pingando, essa mulher perdeu 100 ml de sangue. Isso seria uma forma de estimativa visual. Além disso, por exemplo, num parto normal, se a gente tem uma poça de sangue em cima de uma maca, mas essa poça não cai para o chão, a gente tem 1 litro. Se a gente tem uma poça de sangue e essa poça de sangue cai para o chão, tem 2 litros. Se a gente tem, por exemplo, enche uma cuba rim de sangue, são 500 ml. Então isso seria estimativa visual. Qual que é o problema da estimativa visual? A gente subestima em até 40% a quantidade de sangue perdido. Qual que seria um método, então, um pouquinho melhor para a gente considerar? A pesagem de compressas para cesariana, por exemplo. Então, na cesariana, após o nascimento, aspira o líquido amniótico bastante, né? Senão você vai pesar líquido amniótico também, né? A gente pesa essas compressas secas, para saber qual que seria o peso delas secas. E, ao final, a gente pesa essas compressas molhadas de sangue, embebidas em sangue. A gente subtrai o peso final menos o peso inicial. Então, vamos supor que a diferença deu de 1 quilo. 1 quilo seria 1.000 ml ou 1 litro de sangue. A gente considera que 1 ml de sangue equivale a 1 grama na balança, tá? Então, considerando isso, a gente consegue estimar bem melhor quanto de sangue essa mulher perdeu. E isso, inclusive, já está bem aqui em São Paulo, pelo menos nos hospitais privados e até nos hospitais públicos, a gente já tem essa possibilidade de se pesar compressas. Outra forma que a gente tem de estimar a perda é usar aqueles coletores. Eu não sei se você já viu, assim, na prática clínica, aqueles sacos que a gente coloca por baixo da paciente, né? Então, após a saída do bebê no parto vaginal e após a saída do líquido amniótico completo, a gente coloca esse plástico que é uma bolsa coletora mesmo, né? E a gente vai ver quanto de sangue que vai enchendo ali. Então, a gente consegue estimar também melhor essa perda sanguínea após o parto vaginal. Mas tirando isso, o que mais que a gente teria para fazer, né? A gente tem os métodos clínicos, os parâmetros clínicos. A gente pode ver grau de choque baseado realmente em frequência cardíaca, em pressão arterial, baseado em estado de consciência da paciente, se ela tem palidez, se ela tem sudorese, e aí a gente vai classificar em relação ao grau de choque. Mas o parâmetro clínico que eu mais gosto e que a OMS preconiza, assim, geral, é o índice de choque. Como é que a gente faz o índice de choque? A gente divide frequência cardíaca por pressão arterial sistólica. Então, vamos imaginar ali uma paciente compensada, tá? Uma paciente que não tem alteração. A frequência cardíaca vai estar ali em 80, 90, e a pressão arterial sistólica vai estar ali em 110, 120. Então, se a gente dividir, esse índice aí de choque vai dar menos do que 0,7, 0,6, no máximo 0,8 aí, vamos pensar. Se a gente tem uma paciente descompensada, cujos parâmetros clínicos começam a se alterar, a gente vai ter, ao se dividir, por exemplo, uma frequência cardíaca mais elevada, por exemplo, 120 batimentos, e uma pressão arterial sistólica de 80. Se a gente fizer esse cálculo aí, a gente vai ter um índice de choque de 1,5. Tá? E o índice de choque de 1,5 é um índice de choque grave já. Então, toda vez que a gente tem um índice de choque maior ou igual a 0,9, essa paciente tem um risco de transfusão maciça. Tá? Então, esses são os principais parâmetros e as formas que a gente pode fazer o diagnóstico realmente da nossa paciente. Lembrando que o índice de choque ele é um parâmetro que ele leva em consideração essas alterações hemodinâmicas, mas ele observa alterações precoces já. Então, ele é um método muito bom para a gente estimar a perda volêmica das nossas pacientes. Eu acho interessante o índice de choque, Fabiano, porque às vezes a gente vê os colegas nos dizerem assim, não, mas eu trabalho numa maternidade lá que não tem recurso, numa cidade super pequena, não tem nada disso, né? Então, assim, não, o índice de choque são sinais vitais da paciente, né? Então, é só você verificar os sinais vitais da paciente que você já tem aí um parâmetro para estimar. E aquilo que a gente sempre fala também, né? A gestante, fisiologicamente, ela já tem 50% a mais de volemia, né? Então, se ela está alterando a frequência cardíaca e a pressão, é porque ela está tendo uma repercussão importante, né? Porque ela já tem reserva. Então, é porque realmente ela está tendo uma repercussão aí bem importante, né? Do sangramento. É isso mesmo. Pacientes jovens, elas suportam melhor essa perda sanguínea, né? E a gestante que teve esse aumento de volemia suporta ainda mais, né? Então, realmente, se teve alteração, pode considerar que essa mulher perdeu bastante sangue. E se a gente for pegar as causas de sangramento pós-parto, né? Quais seriam as causas que a gente deveria pensar pela epidemiologia, né? De sangramento pós-parto, de hemorragia uterina pós-parto?
Perfeito. Sempre que a gente está diante de um quadro de hemorragia pós-parto, a gente tem que descobrir qual é a causa do sangramento. Porque a gente só vai ter efetivamente um controle do sangramento se a gente descobrir qual que é a causa. Né? E para isso, Jader, existe um método mnemônico que a gente chama de 4 T's. O primeiro T seria T de tônus uterino, que está relacionado à atonia uterina. Esse primeiro T responde por 70% dos casos de hemorragia pós-parto. O segundo T é o trauma, ou trajeto. Esse T, ele responde por 19% dos casos. O terceiro T é o T de tecido. Então seriam restos de membranas, restos de placenta, ou até mesmo o acretismo placentário. Esse T responde por 10% dos casos. E o último T seria o T de trombina, que está relacionado à coagulopatia, e que responde somente por 1% dos casos. Então a coagulopatia não é o mais importante nesses quadros de hemorragia. Muitas vezes a hemorragia leva a um quadro de coagulopatia, mas muitas vezes por outras causas. É um outro T, essa paciente sangrou tanto que consumiu os fatores de coagulação e fez uma coagulopatia também, tá? Então a gente acaba tendo uma associação de causas, mas os principais diagnósticos são esses. E é importante a gente dizer para o pessoal que está assistindo a gente que a hemorragia pós-parto não é diagnóstico, tá? É um quadro clínico encontrado, mas o diagnóstico vai ser um desses 4 T's que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Então o diagnóstico é atonia uterina, e aí pode ser trajeto, que aí vai ser uma laceração, hematoma, uma rotura uterina, né? Uma inversão uterina, ou tecido, que pode ser o acretismo placentário, ou que pode ser restos de membrana, retenção placentária, ou ainda uma coagulopatia, que aí vai ser também alguma coisa específica. Sabe que eu lembro, Fabiano, quando eu era residente, que eu tinha um preceptor que ele era super cauteloso com essa questão do sangramento pós-parto. E ele sempre dizia pra gente, olha, se o parto foi muito rápido, né, se foi um parto precipitado, olha bem, examina, né, coloca a válvula ali na paciente, porque pode ter laceração de trajeto. E realmente é um grande fator de risco, né, o parto rápido demais para ter laceração de trajeto. E ele sempre dizia pra gente revisar bem a placenta, né? Seca a placenta com compressa, eu lembro que ele dizia, porque a placenta não pode estar com sangramento. Se tiver com sangramento, se está faltando algum cotilédone, né, alguma coisa, ficou na paciente, né? E aí, então, é o terceiro T aí, né? O T de tecido. Então, é uma medida, na verdade, são medidas, né, que a gente acaba fazendo de cautela para ver se realmente a chance desse sangramento ser... Então, se você revisou bem a placenta e não tinha nada, a chance de ser uma retenção de restos é menor. Assim como se você olhou bem o trajeto e também não tem nada, né? A chance de não ser laceração de trajeto também vai acabar sendo maior, né? Eu gosto até de dizer, Jader, que se você tem dúvida de qual é o T, tenta atonia. Porque 70%, 7 a cada 10... vai ser atonia. Então começa o tratamento ali e vai investigando as outras causas. Então já começa o tratamento medicamentoso, etc e tal, e investiga as outras causas enquanto já está fazendo o tratamento considerando o quadro de atonia uterina aí. E, Fabiano, me conta uma coisa, como é que é a abordagem geral? Então, enquanto a gente... quando a gente é chamado porque uma paciente está com um sangramento pós-parto excessivo, né? A enfermeira, a técnica de enfermagem chamou a gente, olha, essa paciente eu acho que está sangrando demais, assim. Qual que é? Ela está hipotensa já, está taquicárdica. Qual que é o manejo inicial dessa paciente que tem sangramento agudo ali, que a gente foi chamado para avaliar? Muito bom, Jader. Sempre que a gente fala de um quadro de emergência, a primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda. A gente não trabalha sozinho. Se a gente está diante de uma paciente que está com sangramento excessivo, que está com quadro de hemorragia pós-parto, a gente tem que chamar ajuda, chamar colegas, o anestesista, outro obstetra, equipe de enfermagem, porque a gente vai precisar de muita gente atuando nesse quadro. Então, pedimos ajuda, a gente já começa a orientar. Aí vai definir quem que é o líder da equipe ali naquele momento, né? Para decidir quais que são as condutas a serem realizadas. Mas a gente sabe que a gente tem a tríade letal do choque hemorrágico, que seria coagulopatia, acidose e hipotermia. Então, como medidas gerais, a gente vai prevenir tudo isso. Como é que a gente faz? Então, aquece a paciente, vai colocar uma manta térmica na paciente, cobertor, enfim, vai aquecer essa paciente. Toda a infusão de cristalóide que a gente for fazer vai ser soroaquecido também, para prevenir hipotermia. Vai manter a oxigenação para evitar a acidose, então a gente coloca uma máscara de oxigênio na paciente, geralmente a 8 ou 10 litros por minuto, para garantir a oxigenação. Ao mesmo tempo, a gente já pega 2
acessos calibrosos nos braços da paciente, coleta exames de sangue, vai coletar hemograma, ionograma, fibrinogênio. Casos mais graves, a gente pede gasometria, lactato, e a gente pede como rotina também uma prova cruzada, né? Se a gente está pensando que a paciente está ali com um quadro de sangramento importante, a gente já pede prova cruzada, porque essa paciente pode eventualmente precisar de transfusão. Além disso, a gente vai fazer sondagem vesical de demora, que é uma recomendação para todos os quadros graves, até para quantificar diurese. Tem um dado que eu acho interessante, que é, quando a gente fala da infusão de cristalóide, Jader, a gente não pode fazer cristalóide como a gente fazia no passado. Que a gente falava assim, abre 3 litros de soro aí e deixa correr aberto. E era assim mesmo. E era assim mesmo. Eu aprendi assim, você aprendeu assim. E graças a Deus a medicina evoluiu e a gente hoje tem um outro cenário. Como que funciona hoje? A gente faz a cristalóide aquecido, mas a gente começa com 500 ml, reavalia a paciente, os sinais vitais, recalcula o índice de choque, de novo o índice de choque aqui. Se não melhorou, a gente faz mais 500 ml. Se não melhorou, a gente faz mais 500 ml, de forma que o máximo que a gente vai infundir de cristalóide nessa paciente são 1.500 ml. Essa paciente não melhorou com 1.500 mililitros de cristalóide, a gente já vai pensar em transfusão sanguínea para ela. Tá? Então, não respondeu, a gente não vai fazer mais cristalóide. Por quê? Existe uma justificativa para isso. Porque se a gente faz mais cristalóide, a gente dilui os fatores de coagulação e piora a coagulopatia. Então a gente está garantindo a temperatura da paciente. A gente está evitando a acidose. Eu não posso também piorar a coagulopatia de uma paciente que está sangrando. É por isso que a gente não faz cristalóide em excesso. Além disso, como a gente considera que 70% dos casos são relacionados à atonia uterina, a gente já faz o uterotônico também nesse soro que está correndo. Tá? Então o uterotônico ele já entra como padrão ali também nessas medidas gerais. E outra coisa que entra como padrão nas medidas gerais é o ácido tranexâmico. Então, o ácido tranexâmico, ele é um estabilizador do coágulo, né? Então, ele vai manter aqueles trombos, porque, na verdade, o coágulo ele se forma e ele tende a ser destruído na sequência. Se a gente entra com ácido tranexâmico, esse coágulo fica estável ali e a gente mantém esse trombotamponamento aí de onde estiver sangrando. Tá? Isso vale para todos os T's. Tá? As pessoas acham que às vezes é só para atonia uterina, mas o ácido tranexâmico ele entra para todos os casos. Tá? Então é preconizado para todos os casos e a gente faz uma dose de 1 grama. Geralmente as ampolas são de 250 miligramas, então a gente faz 4 ampolas aí numa injeção de 10 minutos. Tá? Então isso seriam as medidas gerais realmente para essa paciente. E considerando a atonia uterina, que é o principal diagnóstico, né? Qual que é a sequência de medidas não farmacológicas que a gente tem para oferecer para paciente, para a gente conduzir, né, esse cenário de emergência, do ponto de vista não cirúrgico, né? Na verdade, assim, a gente não quer fazer nada cirúrgico na paciente. Quais são as medidas não cirúrgicas que a gente tem para conduzir ela? Perfeito. Então vamos lá. Chegou uma paciente, teve hemorragia pós-parto e a gente percebeu que é atonia uterina. Como que eu manejo esse quadro? Além das medidas gerais que eu já citei aqui, o que a gente tem na sequência é fazer uma massagem uterina, o que a gente chama de manobra de Hamilton. Como é que a gente faz isso? A gente esvazia a bexiga da paciente, a paciente sob analgesia, né, sob anestesia, que é o preferencial. A gente entra com uma empunhadura fechada mesmo dentro da vagina, faz um toque como se fosse bimanual, né? Então, por cima ali do útero, a gente coloca a outra mão e a gente faz uma compressão com esse punho fechado sobre a parede anterior do útero contra a parede posterior. E não é aquela massagenzinha assim não, sabe, Jader? Na cesárea ou no parto normal, a gente vê ali os obstetras tudo assim, ó. Parece que fazendo um carinho no útero, né? Isso não é massagem uterina, tá? A manobra de Hamilton realmente é uma compressão da parede anterior com a parede posterior do útero. Isso a gente consegue estancar o sangramento enquanto a gente vai fazendo as outras medidas, tá? E qual que é o sequenciamento depois disso? Então a gente faz essa manobra e já pede pro pessoal preparar a medicação. Então a gente vai entrar com uterotônicos, né? O primeiro uterotônico que a gente vai entrar é a ocitocina, tá? Então a gente faz 5 unidades de ocitocina, que é um bolus lentinho ali, né? Então a gente faz 5 unidades de ocitocina para realmente estimular a contração e entra com uma dose de manutenção. Essa dose de manutenção a gente faz 20 a 40 unidades diluídas num soro de 500 ml.
e a gente coloca para correr em 2 horas. O que isso significa? Que a gente vai ter 250 ml hora para o soro correr 2 horas. Tá? Então, a 250 ml hora, a gente vai ter 20 a 40 unidades correndo ali. Certo? Isso se a paciente respondeu ou não respondeu. Porque se ela não respondeu, eu vou deixar essa dose de manutenção de ocitocina, mas eu vou passar para o próximo uterotônico. O próximo uterotônico é o derivado de ergo. O ergotrate, metergin, enfim, ergotamina, cada um fala de um jeito, mas o importante é saber que são os derivados do ergo. O derivado do ergo, ele é feito intramuscular, e geralmente a dose é de 0,2 miligramas. Então a gente faz uma dose intramuscular e observa a resposta da paciente. O derivado do ergo, a gente pode fazer uma dose de manutenção de até 5 doses. Então a gente pode fazer agora, daí 20 minutos a gente pode repetir se precisar, e a gente pode fazer mais 3 doses a cada 4 horas. De maneira que a gente vai fazer no máximo 5 doses em 24 horas, completando 1 grama, tá? E aí, 1 miligrama, perdão, 0,2 miligramas. E aí, o que a gente tem, se a gente não responde, se a paciente não responde ao derivado de ergo, né? Aí a gente tem o misoprostol, que é a droga de terceira linha, que na verdade eu não falo que é terceira linha porque às vezes a gente vai colocando tudo, Jader. Dependendo do desespero que você tá ali, você vai com as 3 drogas de uma vez, entendeu? Dependendo da quantidade de sangramento que você tem. Se vê que a paciente não tá respondendo à ocitocina, não tá respondendo ao ergotrate, você vai pro misoprostol já direto. Por quê? Porque ele tem um período de latência demorado. O misoprostol ele demora de 15 a 20 minutos para ter o início de ação. Se ele demorar 15 a 20 minutos, eu tenho que pensar em utilizá-lo de uma forma mais precoce, né? Se eu tô percebendo que não tá respondendo ao derivado de ergo aí, eu tenho que ir pro misoprostol de cara, tá? E são 800 microgramas que a gente coloca via retal. Um detalhe que eu acabei não falando do derivado de ergo é que se a paciente tiver uma síndrome hipertensiva, ela tem contraindicação ao uso do derivado de ergo. E como é muito frequente na nossa prática clínica, então a pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, hipertensão gestacional, se ela tem algum quadro hipertensivo, derivado de ergo a gente não usa. Então a gente passa da ocitocina direto para o misoprostol, tá? Agora vamos pensar num cenário que a paciente não respondeu a essas medidas, manobra de Hamilton, os 3 uterotônicos, ao ácido tranexâmico, que também deve ser feito junto com a ocitocina como primeira droga ali, que a gente faz 1 grama. Se ela não respondeu a nada disso, a gente tem a próxima opção, que ainda não é cirúrgica, que seria o balão de tamponamento intrauterino, que a gente insere um balão realmente dentro do útero, esse balão vai ser insuflado com soro aquecido para prevenir hipotermia, e ele pode ser insuflado até 500 ml. Mas, em geral, com 300 ml a gente já consegue ali a distensão máxima do balão. E o balão faz uma compressão de dentro para fora do útero, né? Fazendo com que haja um colabamento dos vasos ali, diminuindo o sangramento. Outra coisa que a gente tem como opção é o traje anti-choque não pneumático. Tá? O traje anti-choque, se eu tô num hospital em que eu tenho condições de operar essa paciente, se eu percebo que não tá resolvendo, em geral a gente não vai colocar o traje anti-choque não pneumático na paciente. Mas se eu tô numa cidade super pequena, que eu não tenho centro cirúrgico, que eu não tenho uma pessoa capacitada para fazer uma esterectomia, ou para fazer uma laparotomia, ou para fazer uma sutura hemostática, enfim, eu preciso transferir essa paciente para uma outra cidade, eu posso colocar o balão de tamponamento, colocar esse traje anti-choque não pneumático, que é uma roupinha de neoprene, que é numerada de 1 a 6, e que joga todo o sangue dos membros inferiores para a parte superior do corpo. Tá? Então, o que a gente faz é tentar melhorar também a parte hemodinâmica da parte em que há órgãos nobres realmente. Então, esses seriam os manejos não cirúrgicos de uma paciente com atonia uterina. E naqueles casos que a gente fez todo o manejo não cirúrgico, né? E a paciente não está respondendo, né? Aquela paciente que a gente tentou toda a sequência aí, inclusive fez a inserção do balão e a paciente não está respondendo. O que a gente tem de opção para essa paciente agora, nesse momento? Se a gente fez todas as medidas medicamentosas, se a gente fez todas as medidas não cirúrgicas como físicas, né? No caso, o balão de tamponamento e o TAM, e o traje anti-choque não pneumático, a gente tem que passar para a laparotomia. E quando a gente entra na seara da laparotomia, as pessoas já falam, é esterectomia! Vamos retirar esse útero. E não é bem assim. A gente tem etapas anteriores à esterectomia. Então, o que a gente faz inicialmente é realmente fazer as suturas vasculares, que seriam pegar ou artéria uterina ou artéria ovariana para diminuir esse aporte sanguíneo para o útero, ou, o que é mais comumente utilizado, fazer as suturas hemostáticas.
Então a gente tem 3 suturas principais, o Belint, que é o mais conhecido provavelmente por todo mundo que está assistindo a gente ali, a sutura de Heyman e a sutura de Cho. O Belint é o mais utilizado, só que qual que é o problema do Belint? Em geral, o Belint é utilizado para uma paciente que foi submetida a uma cesariana, porque ele tem uma esterotomia, né? E ele tem que dar com esterotomia aberta para fazer o Belint com a técnica correta. A gente sabe que o povo improvisa, inventa umas técnicas de Belint modificada by yourself, né? Que a gente sabe que não tem descritor na literatura, mas que acaba, muitas vezes, funcionando mesmo, né? O importante é resolver o problema da paciente. Se a técnica tá modificada ou não, o importante é resolver. Mas não é a técnica correta. Quando a gente tem uma paciente que foi submetida ao parto vaginal, a gente tem a sutura de Heyman como opção. Que a gente não precisa abrir a cavidade do útero, e é como se a gente fizesse 2 suspensórios mesmo no útero, e amarrasse em cima de um lado e amarrasse do outro. Então ele vai mimetizar um pouco ali o Belint, fazendo essa compressão de fora para dentro, fazendo com que o útero pareça um bolo de carne, aqueles rocambole de vó, né? Amarrado com barbante. Parece aquilo ali. Então fica completamente dobrado ali, fazendo uma compressão extrínseca. E isso muitas vezes contém o sangramento. Vou te dizer, Jader, que pra gente chegar no ponto da esterectomia, que é o próximo passo, olha, é raro, viu? Se o obstetra segue todas essas etapas, praticamente não vai ter esterectomia. As esterectomias vão ser reservadas naqueles casos de ecretismo, ou pacientes que têm grandes miomas, e que realmente... Agora, se é uma paciente que fez só atonia por atonia, provavelmente ela vai reverter com alguma dessas situações aí. Tá? Com o tratamento medicamentoso, com o balão ou com a laparotomia para as suturas vasculares ou hemostáticas, tá? Mas se não resolver, que é a raridade da raridade da raridade, a gente vai fazer esterectomia, tá? Que a gente pode fazer esterectomia total ou esterectomia parcial ou subtotal, né? Então a gente pode manter o colo ou tirar o colo. Vai depender da experiência realmente do cirurgião. Não tem uma regra na literatura, tem que fazer essa. Eu, Fabiano, faço a parcial porque eu acho muito mais rápido, né? Corto ali por cima do colo, já parei o sangramento dessa paciente, né? É porque aí, nesse caso, o objetivo é a gente salvar a vida da paciente. Salvar a vida né? da paciente. Então, assim, a gente ficar procurando o colo ali, onde é que você vai pinçar, às vezes a gente perde tempo. E esse tempo pode custar a vida da paciente. Não, né? E se for uma paciente que passou pelo parto normal também e depois evoluiu ali para uma cesariana, puxa vida, aquele colo tá aberto, né? Então, assim, já é difícil, às vezes, com o colo fechadinho, né, Jader? Durinho ali, assim, palpável. Imagina um colo que foi, que se emendou ali com o útero praticamente, né? Então, a gente fica realmente com uma dificuldade muito grande de resolver nesses casos, mas a gente tem que resolver. Né? Então, a esterectomia é a próxima etapa. Mas, em alguns casos, a esterectomia também não vai ser suficiente. E por que não vai ser suficiente? Porque, às vezes, a paciente sangrou tanto que ela tem coagulopatia. E se ela tem coagulopatia, às vezes, mesmo que você transfunda hemocomponentes ali, às vezes você não consegue reverter de imediato, né? Então, a gente faz o que a gente chama de cirurgia de controle de danos. A gente coloca várias compressas intrapélvicas e vai contendo o sangramento com essas compressas. Faz uma bolsa ou deixa a paciente parcialmente aberta e a gente reaborda essa paciente 48 a 72 horas depois, quando ela estiver mais estável, quando você tiver transfundido hemoderivados e hemocomponentes, para realmente estabilizar essa paciente. Tá? Estabilizada, a gente reabre e termina a cirurgia e fecha a paciente por completo. Muito bom, Fabiano. Muito bom mesmo. Eu acho que é um tema que realmente todo médico precisa estar familiarizado, né? Porque acho que é uma situação é uma grande emergência médica, assim, que pode acontecer, né? Às vezes, mesmo naqueles casos que a gente não tem nenhum fator de risco identificável, né? Às vezes pode acontecer, então é muito importante a gente cada vez difundir esse tipo de conhecimento, porque realmente é o que vai acabar resolvendo aí o problema das pacientes. E tomara que a gente chegue, né, nesse patamar aí idealizado aí pela OPAS da gente ter 0 de mortalidade materna por causas evitáveis como a hemorragia pós-parto. Com certeza, Jade. E um detalhe que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo a gente é que quando a gente for pensar em transfusão, a gente se baseia a transfusão na clínica da paciente. A gente não vai se basear no hematócrito nem na hemoglobina. Porque se a gente abre uma torneirinha ali, sai sangue inteiro, né, gente? Então, se a gente dosar um sangue naquele momento, o hematócrito vai estar normal e a hemoglobina vai estar normal. Então, esse sangue inicial, essa coleta desse primeiro momento, só serve para a gente realmente comparar daqui a pouco quanto é que essa paciente perdeu de sangue ou quanto que a gente acabou hemodiluindo essa paciente, né? Então, serve como parâmetro mesmo para a gente comparar. Excelente. Gente, então,
Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eu acho que esse tema realmente é um tema muito importante para todos os médicos. Acho que a gente conseguiu aí falar bastante sobre ele e dar aí bastante orientação em relação aos pontos mais importantes. E a gente está super aberto aí para vocês darem contribuições. Escrevam para a gente aí nos comentários as contribuições de vocês, porque o bacana é justamente a gente poder fazer essa troca de conhecimento juntos. Esse é o objetivo desse canal. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Obrigado, pessoal. Até.